Pronto. Tá ouvindo? Eu vou só esperar um pouquinho. Andressa, Alessandra, Matheus, gente, Brenda, Elbia. Pronto. Pedro, e aí, pessoal? Deixa eu só botar o celular da minha esposa aqui em silencioso. Pronto. Rinha, Jamilês, pastor, Marcelo Mediária. Pronto, tem um grupo legal. Áudio ok? Estão me ouvindo bem, pessoal? Assim, vai ser um dos momentos que eu vou estar interagindo com vocês. O áudio tá bom, dá para ouvir beleza. Pronto. Pois beleza. Pessoal, boa noite, tá certo a todos. Aqui, a maioria é o pessoal do Joque, mas vou me apresentar caso tenha alguém de fora. Sou o pastor Léo, pastor Leonardo, sou pastor da igreja presbiteriana do Joque, tá? E a gente vai estar fazendo essa live hoje até como uma maneira de a gente estar próximo enquanto igreja, né? A gente tem vivido dias atípicos, né? Ou até não porque dizer anormais no Brasil hoje aqui. Então, a ideia é a gente estar fazendo lives com frequência, tá bom? Então eu vou dizer aqui, mas já vou no final eu vou lembrar, de uma forma mais específica, que essa vai ser a primeira live de várias, tá bom? Então, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, sempre a gente vai ter uma live, tá bom? Então, no final dessa live, eu vou dizer mais ou menos como vai funcionar, mas para semana que vem, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live, aqui um momento desse, para a gente estar junto enquanto igreja. Aí no final dessa live eu vou estar pontuando como vai funcionar, tá bom? Hoje, a ideia é, como pastor da Igreja do Jockey, eu falar um pouco sobre o que está acontecendo, qual é a minha perspectiva como igreja, como pastor, qual é a minha leitura teológica dos fatos que têm acontecido, como podemos entender isso, tá, à luz das escrituras, e como devemos proceder e o que esperar, tá bom? Então, hoje à noite a gente vai dar uma olhada nisso, então vai ser, para o pessoal da igreja que conhece bem, vai ser como se fosse uma pastoral, não vai ser necessariamente um estudo bíblico, tá? Vai ser uma pastoral, a gente vai estar olhando para as escrituras, tentando entender um pouco mais e aplicando ao nosso dia a dia, em particular nosso dia a dia aqui anormal, tá bom? Então, acho sempre pertinente a gente começar com uma oração, tá bom? Para que Deus nos abençoe, tá bom? Então, convido você, onde você está, a abaixar a sua cabeça e vamos orar, tá bom? Oramos. Senhor Deus, amoroso Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite, Senhor, tenha misericórdia de nós nesses dias tão diferentes, ó Pai, anormais mesmo, que o Senhor nos ajude. À luz da Tua palavra, temos uma consciência presa a Ti. Então, tenha misericórdia de nós enquanto igreja, para que possamos sempre ter a convicção que o Senhor está conosco, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Eu estou vendo algumas pessoas dizendo que está travando. Para mim, eu não sei se é a internet de vocês, se é aqui a minha internet, tá bom? Então, qualquer coisa a gente vai me falando aqui, tá bom? Está travando por causa dos corações. Aí eu juro que eu não... é fora da minha alçada. Mas, pessoal, veja, tá?
o que tem acontecido hoje, eu não vou entrar no aspecto técnico, tá bom, do que é o Covid-19, como começou e o que fazer para prevenir tudo. Até a gente vai falar sobre isso na terça-feira, já adianto logo, tá? Mas hoje, uma pergunta que alguém me fez, são duas, que eu espero olhar. A primeira vai ser até rápida, pastor, a Bíblia aponta para isso? Ou seja, a Bíblia você pode ter alguma profecia, alguma coisa que vai estar apontando para essa realidade do que está acontecendo hoje, tá? A resposta é não. Tá? Ou seja, é sempre difícil você olhar para os eventos do momento. É sempre fácil nos momentos que você está vivendo você aplicar um monte de profecia. Então, por exemplo, no 11 de setembro, quando aconteceu em Nova York, eu lembro que eu estava no seminário, eu estava em aula. Quando aconteceu isso, um monte de profecia, um monte de gente pegando o texto do Antigo Testamento, de torre caindo, tudo para dizer, aqui a Bíblia já previu isso que ia acontecer. E quanto às profecias na Bíblia, elas nunca têm um propósito de apenas apontar para um evento específico que não seja o próprio Novo Testamento interpretando. Então, dá um exemplo simples e nada polêmico. Pegue Lucas capítulo 4. Quando Jesus está lendo ali o livro da lei, e aí ele abre na profecia de Isaías, e ele lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu a pregar boas novas quebrantados, e aí ele aponta e fala, hoje se cumpriu a profecia desse livro. Tá? Então, é sempre difícil você olhar para eventos modernos e dizer, está aqui o cumprimento de uma profecia. Porque pandemias, pragas, problemas, catástrofes, você vai ver isso acontecendo ao longo de toda a história. Tá bom? Então, foi a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial, mesma coisa na Primeira Guerra Mundial, aí pegando eventos recentes. Mesma coisa quando teve o tsunami, tá lá na Ásia, tá bom? Então, essa perspectiva, a gente sempre tem que não olhar para a Bíblia e dizer assim, tá aqui, apontou para isso. Não. Mas é saber que nós vivemos num mundo caído. E por que vivemos num mundo caído? Com as consequências do pecado, desde Gênesis capítulo 3, desgraças, pandemias, problemas, elas são esperadas. Tá? É por isso que a Bíblia ela vai muito mais preparar o crente para uma tragédia, para um problema, do que dizer para um crente, vai acontecer. Então você não vai encontrar uma profecia para dizer assim, tal dia, tal hora vai acontecer, fique esperto. Porque seria até o caso de você evitar, né? Mas é o caso de dizer assim, não, isso acontecendo, como é que um crente deve se comportar? Tá bom? Então, a Bíblia ela não vai apontar para esse evento, pelo menos eu não consigo ver onde, nem como. Agora, por N textos, você vai ver a Bíblia preparando o crente para viver em meio a isso. Tá? E aqui eu faço apenas uma nota, caso você queira ler até um pouco mais sobre isso, né? Você que está um pouco mais em casa, tem um livro, quer você concorde ou não, mas é chamado Mais Que Vencedores, do William Hendrickson. Tá? A maneira, inclusive, como ele interpreta a história, ele olha para o livro do Apocalipse, é isso. Ele vai dizer que o livro do Apocalipse trata a história como se fosse cíclica, ou seja, os eventos vão se repetindo. Então, ele olha para o Apocalipse e vai dizer, o livro do Apocalipse ele não prepara você para uma perseguição, mas para as perseguições que a igreja vai viver ao longo da história. Então, em certo grau, o mesmo problema que os crentes passaram lá na peste negra ou na gripe espanhola, a Bíblia vai preparar nós crentes hoje para viver um coronavírus, por exemplo. Tá bom? Então é por essa perspectiva que eu acho que a gente primeiro deve começar. Não para tentar procurar no texto bíblico, está aqui o que aponta, mas para dizer assim, e agora? Aconteceu, a Bíblia vai apontar a respeito disso, ou seja, como devemos viver, e se sim, como devemos viver, tá bom? Então veja, pessoal, eu queria ler um texto bíblico altamente conhecido, tá bom? Para tentar entender e resumir como nós crentes podemos e devemos ter uma perspectiva de esperança,
Tá? Antes mesmo de ler o texto, se você tiver de Bíblia, abra lá em Apocalipse 21. Tá? No final do livro do Apocalipse, da sua Bíblia. Certo? Apocalipse 21. Diz assim. E lhes enxugará, 21:4. E lhes enxugará do rosto toda a lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então veja. O livro do Apocalipse, e aí só um parêntese teológico, existem duas, dentro da linha reformada, existem duas correntes mais predominantes de interpretação. A preterista e a idealista. Por exemplo, o William Hendricks, que eu citei no início, ele é idealista. Tá? Outros são preteristas. Então, sem entrar em maiores detalhes, o fato é, ambas entendem que o livro do Apocalipse prepara um crente para uma desgraça. O que eles vão debater, o preterista e o idealista, é quando. Mas ambos preparam o crente para uma desgraça. Se 70, se para um futuro próximo ou distante, a debater. Mas o ponto dos dois é de que o livro do Apocalipse ela vai preparar o crente para uma desgraça iminente que vai acontecer. E aí veja como é que o apóstolo João ele prepara as igrejas. Então você vê no início do livro do Apocalipse que ele escreve as igrejas, as 7 igrejas que estão ali. Então não é apenas uma, ele está olhando para toda uma região da Ásia Menor e ali os orienta. João esse que estava numa situação semelhante à nossa. Então João ele estava isolado na ilha de Patmos. Né? João foi o único apóstolo, de acordo com a tradição, que não sofreu martírio. Né? Ele sofreu isolamento. Tá? Ele foi lá, ficou na ilha de Patmos, ficou exilado na ilha de Patmos. E lá ele teve a visão do Apocalipse e escreveu o livro do Apocalipse. Tá? Então ele estava numa situação, salvaguardar as proporções, obviamente, como a nossa. Exilado, longe da sua igreja, longe da sua família, mas com a companhia do Senhor. Então observe que em todo o livro do Apocalipse, você não vai ver João dizendo como escapar da perseguição. Ou seja, ele não vai dizer assim, sobe numa montanha alta, ou fica trancado dentro de casa, ou, obviamente, fazendo um anacronismo, compra todo o álcool gel que tu puder para tu não ficar contaminado. Ele não vai dizer isso. Mas ele vai colocar para aqueles crentes que muitos vão perder a vida. Né? E até você vai ver os crentes clamando por justiça. E desde o início do livro, o que você vai ver é os crentes dizendo... É Jesus dizendo para os crentes o quê? Mantenham a esperança no alto. É por isso que você vai ver o tempo todo Cristo voltando e sendo a esperança dos crentes no livro do Apocalipse. Por várias vezes a vinda de Cristo é relatada. Por quê? Porque para que o crente ele possa manter a esperança naquilo ali. Para que ele possa manter uma esperança, não que aquela perseguição vai acabar, ou que a morte não ia chegar, ou que os nossos parentes iam sobreviver. Mas, você tem uma visão no alto, que é Cristo Jesus, que vai voltar, e como a gente leu, vai enxugar do rosto toda a lágrima. Então, veja, pessoal. A gente está vivendo dias incertos, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de manhã, em N situações. Se você perguntar para mim, particularmente, acho que vão ser dias difíceis, dias duros, mas não vai ser o fim do mundo, tá certo? Não vai ser o apocalipse da Bíblia, nem o apocalipse zumbi, como alguns brincam, tá? Mas, com certeza, pessoas serão atingidas, mais de 10 mil pessoas morreram. E aí a gente está em casa e a nossa cabeça está exatamente pensando em como evitar isso o tempo todo. Lava a mão, higieniza, pega o álcool gel, compra máscara N95, não sai de casa. E já eu vou entrar nesse aspecto de que isso deve ser feito. Não estou dizendo que você deve ser imprudente. Mas a perspectiva que um crente tem que ter diante de
catástrofes, diante de perseguições, diante de incertezas, diante de dúvidas, ou seja, de quando a morte está batendo a porta de forma pesada, é de que estar com Cristo é infinitamente melhor. Ou seja, a perspectiva é de que estar com Cristo é infinitamente melhor, que é Ele que é a nossa esperança. É Ele que é a nossa perspectiva. Então, o que acontece, e aí permita-me ilustrar com um homem mais inteligente do que eu, cadê o livro? Deixa o livro aqui. Tá? Eu tenho deixado o livro aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Pronto. Permita-me ilustrar com um livro mais inteligente do que eu, em uma sugestão, tá, de C.S. Lewis, O Peso da Glória. Não sei se dá para ver aqui. Que é uma série de ensaios de C.S. Lewis sobre tudo. Tá? Aí ele tem um ensaio que ele escreve assim, como aprender em tempo de guerra. A busca do saber em tempo de guerra. Tá? E aí ele faz um paralelo, e aí permita-me ler para você perceber como o coronavírus tem feito nos crentes a perda de perspectiva de como tem coisas mais importantes. Tá bom? Então veja. C.S. Lewis vai dizer assim, quando questionado sobre como aprender em tempo de guerra, ele vai dizer assim: podemos perceber que todo cristão que chega à universidade, ele falando de aprender, mas veja, deve enfrentar o tempo inteiro uma questão que faz parecerem sem importância as questões levantadas pela guerra, quando com estas comparadas. Ele deve perguntar-se como pode ser certo, ou mesmo psicologicamente possível, criaturas que a todo momento estão avançando em direção ao céu ou ao inferno, gastarem qualquer fração do tempo que lhes é permitido neste mundo com essas trivialidades relativas, como literatura e arte, matemática e biologia. Se a cultura humana pode resistir a isso, poderá resistir a qualquer coisa. Reconhecer que podemos manter o interesse pela busca do conhecimento sobre a sombra dessas questões eternas, mas não sobre a sombra da guerra na Europa, será reconhecer que nossos ouvidos estão fechados à voz da razão e muito abertos à voz dos nossos nervos e de nossas emoções em massa. Então veja, o que é que C.S. Lewis está apontando, e eu concordo com ele. Ele viveu no meio que o mundo estava sendo bombardeado. Então ele vai dizer, amigo, se todo dia, antes dessa guerra, tem gente indo para o céu e para o inferno, todo dia, se uma guerra está sendo travada todo dia, e a biologia, a matemática, a literatura, a arte sobreviveu a isso, não só como a gente tem uma universidade que você pode aprender. Então por que a gente não mantém a esperança nas coisas do alto para que essas coisas caiam em perspectiva? Para que justamente isso caia em perspectiva. Então, o que tem acontecido no nosso dia a dia é que a gente tem perdido a perspectiva com as coisas do alto. Tá? Ou seja, a gente está focando apenas no dia de amanhã. Eu vou estar vivo amanhã, vai ter álcool gel amanhã, os meninos vão ter aula amanhã, eu vou ter um trabalho amanhã. Enquanto o que a gente sempre está pensando é: eu vou estar com Cristo amanhã? Se sim, eu não vou adiantar esse processo de forma não natural. Não vou ser intempestuoso, não vou ser prudente, nada disso. Mas eu manter a perspectiva de dizer assim: se eu sei que eu estou com Cristo, Cristo é maior, Cristo é melhor, tá certo? E aí eu vou manter exatamente essa perspectiva das coisas que são do alto. Das coisas que são do alto, tá? Então, isso, tá, é que C.S. Lewis aqui comenta, e eu estou tentando mostrar que o livro do Apocalipse já preparou o crente antes de C.S. Lewis para isso. Então, em dias como esse, mantenham a perspectiva nas coisas do alto. Mantenham a perspectiva naquilo que Cristo é, no que Ele fez, faz por você, e com a certeza que você já sabe o dia de amanhã. Qual é o dia de amanhã? Que Cristo vai enxugar do rosto toda lágrima. É essa a verdade que um crente deve viver e morrer para isso. Eu não sei quando essa crise vai acabar, eu acredito que vá. Agora, o que eu sei é que depois dela, outras crises podem vir e virão. Que o meu filho vai viver uma outra crise e virá, se Cristo não voltar até lá, meu neto, mas a perspectiva da história é a mesma. Cristo vai enxugar do rosto toda lágrima. Então, quando eu chegar no céu,
Cristo vai enxugar do rosto a minha lágrima, quando meu filho chegar no céu, vai enxugar no rosto a lágrima dele, e assim sucessivamente. Então, é essa perspectiva, tá, que o cristão ele deve manter. De que Cristo vai enxugar do rosto toda a lágrima. Então, isso quer dizer que a gente não deve se preocupar? Não. Devemos sim e agir com prudência, tá? Mas o que a gente tem que estar pensando nisso agora, já que a morte está espreitando no mundo inteiro, matando 10 mil pessoas, eu tenho como apresentar a solução, que é o quê? Cristo Jesus. E a gente manter a perspectiva nisso. Tá bom? A gente manter a perspectiva nessas coisas. Tá? Então, para isso que, como igreja, eu queria estar trazendo isso, de que muito mais importante que você dizer assim, por que isso aconteceu, como aconteceu, ou para quê, para provar nossa fé, por aí vai. Tudo bem, é até um pensamento até válido, mas muito mais que isso, mantenha a sua esperança na certeza de que Cristo vai enxugar do rosto toda a lágrima. Então, mantenha essa perspectiva de que não importa o que vai acontecer amanhã, essa é a certeza que o crente tem que ter. É por isso que o livro do Apocalipse não é focado em como evitar a catástrofe, mas como tem que ser a mente do crente diante da catástrofe. E não é à toa que a Bíblia vai até mostrar isso, e eu já adianto e fica um convite para quem não é do Jockey, que eu vou estar pregando no domingo à noite. Tá? Ou seja, de que a Bíblia ela vai mostrar como é que o crente deve se comportar em meio a catástrofes, mostrando exatamente o papel dele em meio a catástrofes. Então isso eu não vou abordar agora, vou abordar no domingo, 6 horas da tarde. Fica o convite a todo mundo. Tá? O ponto aqui é que eu queria trazer agora algumas perspectivas, só pegar aqui minhas notas. Pronto. Eu queria trazer algumas perspectivas enquanto cristão, porque apesar de eu não estar ouvindo ninguém reclamando das igrejas fechadas e por aí vai, né? Só ontem, recentemente, teve aquela confusão com o Silas Malafaia, dizendo que a igreja tem que estar aberta mesmo, que a igreja é mais, nem sei qual foi a expressão que ele usou, mais protegida, acho que foi isso que ele disse. Tá. Então, eu queria simplesmente mostrar que, biblicamente, fé e prudência não se excluem. Elas andam lado a lado. Tá? E eu queria só ler um texto bíblico bem prático, tá certo? Sobre isso, para que você possa ver. Então, se você tiver de Bíblia, abra aí em Mateus 10. Tá bom? Mateus 10. Pronto. E aí veja, em Mateus 10, você vai ver Jesus enviando os 12 para o trabalho missionário. E aí você veja o que Cristo vai dizer para os 12. Tá? Vai dizer assim, curar enfermos, versículo 8, Mateus 10, 8. Desculpa. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então veja que Jesus está mandando o discípulo para algo que é literalmente milagroso e não ouvido no Antigo Testamento. Sim, já teve milagres, ou muitos milagres no Antigo Testamento, né, como até ressuscitar mortos, mas veja que expulsar demônios, por exemplo, é uma agenda neotestamentária. E aí veja que Cristo está mostrando para eles assim, ó, vocês vão fazer isso lá, vocês vão expulsar demônios, fazer milagres. Então, observe que Jesus está mandando eles para um lugar que é espiritual, para fazer coisas espirituais numa guerra que é espiritual, certo? Aí veja que o próprio Cristo vai dizer no versículo 16 da mesma passagem. Ele diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E aí veja, ele não diz assim, mas fique tranquilo que eu vou proteger vocês, fique tranquilo que nenhum mal vai acontecer com vocês. Ele vai dizer, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Ou seja, veja que ele vai mostrar exatamente que, apesar de vocês estarem incumbidos e com poder sobrenatural dado por mim para vocês, eu vou estar mandando você para o meio de lobo. Abra o olho, seja prudente. Ele não vai dizer, vai tranquilo na fé que eu vou proteger vocês.
Seja prudente como a serpente. Então, fé e prudência, elas não são excludentes. Então, outro exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre casamento. Aí ele vai pontuar lá na altura do versículo 26, mais ou menos, no casamento, períodos de guerra, em períodos de perseguição, ele vai dizer, é melhor não casar. Veja que ele não está dizendo que é errado casar. Ele não está colocando uma lei dizendo que é proibido casar. Ele está olhando para a situação de perseguição que o mundo estava vivendo e vai dizer, ó, nessa janela de tempo, é melhor não casar? Então, por exemplo, amanhã é aniversário da minha mãe. Então, é prudente, nessa janela de tempo que é hoje, vamos fazer uma festa que pela fé Deus não vai dar nada nela? Não. Temos que ser prudentes. Olhar para o momento que a gente está vivendo e ver como a gente vai se comportar. Então, se em algum momento você se questionar se é errado as atitudes de algumas igrejas, ou na verdade da maioria das igrejas até, porque na verdade, de cancelar o culto, de cancelar os trabalhos, de fazer trabalho em live, isso é o ideal? Lógico que não. Isso deve ser a regra? Lógico que não. Mas durante as circunstâncias do momento, é uma maneira de agirmos prudentemente. Como a própria Bíblia vai mandar os crentes andarem com prudência diante dos homens. Tá? Então, apenas eu pontuo isso para que se em algum momento você se questionar e dizer assim, ah, não, isso é falta de fé da igreja, a igreja poderia fazer, não dá nada, é um excesso, não é o caso. Tá? É o ideal? Não. Por mim, se fosse uma altamente minha, lógico que ia dizer, não, vamos fazer um culto que não dá nada. Mas aí eu estaria errado, porque eu estaria sendo imprudente, indo de encontro às próprias situações que a própria Bíblia vai pontuar. Tá bom? Então, apenas fica esse ponto, caso você tenha se questionado se a decisão do Joque, e na verdade todas as igrejas preterianas que eu tenho conhecimento aqui de Teresina, do Brasil, cancelarem seus cultos, na minha opinião, é uma decisão que não é boa, na perspectiva de que afasta, óbvio, mas é a certa. Entendeu a diferença? Não é o que meu coração quer, óbvio que não, mas é o certo. O Conselho do Joque, assim como as igrejas, estão em paz em fazer isso, para que possamos agir com prudência em meio a essa situação. Tá bom? Então, irmãos, dito isso, um outro ponto só que eu queria rapidamente abordar é como a gente ajudar, se você perguntar assim, ajudar as pessoas que estão em necessidade, como a gente deve agir em N situações. Então, tem um texto bíblico que, para mim, ele é fantástico. Ele é um dos meus textos favoritos da Bíblia e da história de Davi, que é 1 Samuel capítulo 30. Tá? Eu vou resumir aqui rapidamente. No meio de uma guerra contra um rei, Davi sai com 600 homens e 200 desses homens estão cansados. Depois de confusão prévia, 200 desses homens estão cansados e não vão para o restante da batalha. Só segue Davi com 400 homens, como o texto vai dizer. E Davi, pela graça do bom Deus, é vitorioso. E aí, na hora de dividir os espólios, Davi pega, olha, vai dividir por igual, inclusive para os 200 que ficaram lá atrás. E aí, o próprio texto vai dizer, homens de Belial, dizer assim, como é que pode eles não lutarem e vão receber a mesma coisa? E aí Davi vai dizer, se Deus deu a vitória e não a gente conquistou, a partilha é igual para todo mundo. Tá? Então, e nesse é um momento que a gente não deve ficar se questionando de grupo de risco e tudo. Não. É para a gente ajudar as pessoas que estão precisando, que estão cansadas, que estão doentes, que estão enfermas, ou que estão no campo de batalha de uma forma um pouco mais abrupta, como os nossos médicos, por exemplo. Então, por exemplo, aí até permite uma aplicação muito prática na nossa igreja. Tá? A gente sempre se gabou e sempre nos valemos de termos uma igreja com muitos médicos. Tá? E graças a Deus por isso. E eu sou uma grande testemunha, talvez a maior, que eles sempre se colocaram a serviço de todos da igreja, para toda e qualquer situação. Tá?
Então, por que agora não é o momento da gente servi-los? Não apenas orando por eles, mas ligando para eles, orando com eles também, tá certo? Perguntando se eles estão precisando de alguma coisa, porque eles vão ser esses 200 cansados, apesar de eles estarem agindo como os 400 que foram para a guerra. Então, do mesmo jeito que Cristo venceu a batalha por nós, que a gente não tinha como vencer, ou seja, ele é o grande Davi que derrotou o grande Golias, tá certo? Essa perspectiva a gente tem que aplicar. Do mesmo jeito que eu, quando cansado, Cristo não apenas me lavou, me deu descanso e paz verdejantes, mas me deu uma nova vida, eu devo aplicar isso para aquelas pessoas que estão cansadas, ou já agravante, que estão doentes, como eu posso servir essas pessoas. Tá? Então, eu vi até, acho que foi na da Giovana, depois outras pessoas colocaram também, em alguns prédios, por exemplo, um cartaz para servir os idosos. Olha, não saia de casa, se você precisar ir para a farmácia ou para o supermercado, me chame, e colocou lá o número do apartamento, o número da pessoa. Então, coisas como essas. E em particular dentro da igreja. Tá? Então, mantenham contato com as pessoas da igreja, vejam como a gente pode servir, em particular os nossos médicos, tá certo? Estejam orando por eles para tomar conta dessas pessoas que estão nessa luta diária agora com essa questão do coronavírus. Né? A gente tem um presbítero da igreja, o presbítero Marcelo, tá nessa linha de frente. Aí eu não vou citar o nome de todos os médicos da igreja, porque eu tenho medo de deixar alguns de fora. Tá? Mas temos tantos na nossa igreja ainda e nas outras igrejas também, que possamos servi-los em meio ao seu cansaço, na certeza de que em Cristo todos recebemos a mesma salvação, vamos ser salvos da mesma forma, vamos para a mesma mansão celestial e, como eu falei no início, vamos ter as nossas lágrimas enxugadas por Cristo Jesus. Então que a gente possa estar servindo essas pessoas também, servindo o próximo, né? Como a gente viu os jovens que estão vendo aí, como a gente viu no acampamento, está aí uma excelente oportunidade de você aplicar a bondade, tá certo? De aplicar o aspecto do bom samaritano, tá bom? Então, irmãos, caminhando para o fim, eu queria só pontuar algumas coisas. Como eu falei no início, essa semana foi atípica para todos nós. Tá certo? Alguém colocou aqui, eu estou vendo aí, tentando ver, as enfermeiras também, tá certo? A gente tem várias enfermeiras na nossa igreja também, tá? Então, tudo que eu falei aos médicos se aplicam também às nossas enfermeiras da nossa igreja, 100%, tá bom? Então, dito isso, tá? Essa semana foi atípica para todos nós, tá certo? Todos nós que acostumados à correria do dia a dia, a ficar em casa, a olhar o dia um pouco mais devagar, tá certo? E em particular aqui em Teresina, os dias estão nublados, então, ou seja, está o dia todo cinza. Né? Então parece que o clima até em Teresina está um reflexo do humor de todo mundo. Né? E isso mexe, né, com a nossa cabeça, em particular com aqueles que estão em casa, mas têm seus maridos, filhos, pais, indo precisar trabalhar. E aí então a nossa cabeça começa a ficar preocupado, óbvio, né? Porque a gente pega o celular, coronavírus para cá, coronavírus para lá, confirmou não sei quantos casos aqui, confirmou não sei quantos casos lá, morreram mais não sei quantos aqui, lá, tá certo? E aí a nossa cabeça fica rodando o tempo todo nisso. Então, o que acontece? Tá bom? Pois é. O que acontece diante da situação? O que eu gostaria de recomendar agora são algumas coisas que eu, como pastor e como igreja, a gente vai estar fazendo e sugestões também para os irmãos, tá bom? Então vamos lá. Enquanto igreja, vou começar como igreja, como pastor e vamos popularizar. Então, enquanto igreja, eu falei no início, essa live ela está rolando hoje e ela vai estar rolando todo dia, segunda a sexta-feira, não amanhã, segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Pelo menos até sexta-feira que vem. Tá bom? Pelo menos até sexta-feira que vem. Tá certo? Então, segunda a sexta, 8 horas da noite, pode conectar que a gente vai ter uma live.
Segunda, quarta e sexta, a live vai ter com propósito estudo bíblico. E eu já vou adiantar o tema aqui, tá certo? É uma piada que eu costumo fazer na nossa igreja, na igreja do Jockey. E eu nunca fiz estudo sobre elas. Eu sempre fiz a piada, tá certo? Mas eu nunca dei um estudo sobre elas. Então, segunda, quarta e sexta que vem, tá, às 8 horas da noite, a gente vai estar estudando sobre as tias da Bíblia. Eu costumo brincar na igreja, tá bom? Então, eu brinco que a Bíblia tem 3 tias, né? Tia quieta, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Te anima, né? Animai-vos no Senhor. E te alegra, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, segunda, quarta e sexta, a gente vai ver cada uma dessas tias. Tá certo? Então, a gente vai começar, por razões óbvias, com tia quieta. Tá certo? A gente vai começar com a tia quieta. Tá bom? A gente vai estudar um pouco sobre isso, sobre aquietar no Senhor e saber que Ele é Deus. E quarta e sexta te anima e, por fim, te alegra. Tá certo? Terça e quinta, a ideia é a live ser um pouco mais pragmática. Tá? Então, na terça-feira, eu já deixei certo com uma médica para dar uma palavra, uma médica geriatra, tá? Para dar uma palavra sobre a doença, o que fazer para evitar, uma perspectiva um pouco médica sobre isso. Tá bom? Então, na terça-feira é isso. Na quinta-feira, a minha ideia é possivelmente fazer uma parte mais de oração e de conversa, até para ser uma maneira como para a gente estar junto, enquanto igreja. Tá? Mesmo que você não esteja olhando a live diretamente, que você deixe como som ambiente, para estar junto, conversando com a igreja, como tem acontecido, para que a gente possa ter a certeza, até mesmo prática, que nós temos um Cristo que nos une. Tá bom? Então, segunda, quarta e sexta, o estudo bíblico. Terça e quinta, uma parte mais prática, um médico, oração, para a gente estar junto enquanto igreja. Tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa como um é que a partir de segunda, tá, eu vou estar vendo direitinho com a secretária da igreja, com a minha esposa aqui, mas a ideia é de que em cada turno, seja manhã, tarde e noite, eu vou estar ligando em WhatsApp mesmo, em vídeo, tá certo? Para um membro da igreja, para a gente estar orando junto, tá certo? Então eu quis observar como foi essa semana, eu não quis soar um pouco alarmista nem nada, mas eu vi essa semana como foi e já pensei, então pronto, a partir de segunda, tá bom? Eu e minha esposa, vai ser uma coisa em família mesmo, sempre às 20 horas, sempre às 20 horas. Segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. Tá? Segunda a sexta, perdão, sempre às 20 horas. E aí, a questão da ligação vai ser a ideia de estar junto mesmo, de estar a gente junto com a família. Então vai ser eu, minha esposa, com os meninos correndo pela casa mesmo, orando com você, conversando com você. E a gente espera que seja a mesma coisa na sua casa também. Não é a ideia de você vai se isolar, e fique tranquilo que não vai ser 1 hora de conversa, não. Tá? Vai ser uma ligação rápida para a gente poder se ver, orarmos juntos, meditarmos brevemente no texto da palavra, junto com a família e ter a certeza de que eu, como pastor, como representante do conselho, a gente está perto de vocês. Temos orado por vocês todos os dias aqui em casa, quando a gente está nas refeições, nossos cultos domésticos, tá certo? Mas de uma forma até um pouco mais pessoal e próxima, eu e minha esposa, tá? E meus filhos estão acordados, vamos estar ligando para vocês, para a gente estar perto, tá bom? Ao longo de toda a semana, a gente vai fazer uma escala direitinho, para Deus permita tentar contemplar todo mundo da igreja, tá bom? Dito isso, vem aí algumas outras sugestões, tá? Para vocês que estão de outras igrejas ou que a gente ligue depois e por aí vai, tá bom? Use o tempo que vocês estão em casa, caso vocês estejam ociosos. Então eu estou assumindo um caso de ócio. Se Deus permita você estar tendo mais trabalho em casa que fora, louvado seja Deus. Desculpa, resposta de oração, tá bom? Agora, se você estiver um pouco ocioso, por exemplo, use essa minha ideia que eu acabei de dizer, ou seja, eu como pastor,
beleza, eu tenho não apenas a obrigação, mas a vontade de fazer isso. Mas faça a mesma coisa, ligue para um irmão da igreja. Tá? Marque, se for o caso, de você conversar com ele diariamente. Então, por exemplo, se você está... Aí pega o exemplo que eu falei das pessoas que estão fraquejando. Se você tem uma pessoa que está fraquejando, que está triste, por exemplo, porque o marido está trabalhando e ela está em casa, e você sabe disso, ligue para ela. Ligue para essa pessoa, ligue para esse filho, ligue para essa esposa, tá certo? Ligue para esse irmão em Cristo, para estar junto. Tá certo? Para estar junto. Tá com ele naquele momento em oração, conversando com ela, lembrando que Cristo vai enxugar do rosto toda a lágrima. Tá certo? Ocupe sua cabeça com as coisas. É a segunda coisa. Ocupe sua cabeça com isso, com as coisas do alto. A Bíblia vai mostrar em inúmeras passagens, como eu vou começar a expor a partir de domingo, como o crente deve viver em meio à perseguição. Então, ocupe sua cabeça com isso. Não ocupe a sua cabeça com quem morreu, tal. Eu vou dizer o que eu tenho feito. Tá certo? O que eu tenho feito. A minha segunda-feira foi assim. Era cada minuto notificação, coronavírus para cá, coronavírus para lá, e tal. Aí eu disse, rapaz, isso só está ocupando minha mente, meu pensamento, com as coisas que não são do alto. Por isso que quando eu escrevi a devocional para o Jockey, se você não é do Jockey, acho que está no Instagram, no site, as devocionais que eu estou escrevendo toda terça, quinta e sábado, tá bom? Então amanhã vai sair outra já, para ajudar a pensar nas coisas do alto. Então use isso. Leia as escrituras, leia um bom livro teológico, tá certo? Use do seu irmão, mas mantenha a sua cabeça com as promessas que são garantidas a você. Não pense na incerteza do dia de amanhã. E com isso, permita-me dar um outro conselho prático, que eu até falei recentemente num sermão para pessoas em meio a perseguições. Nunca deixe de ter a prática de ações de graça e de oração. Tá certo? E de agradecer e de orar pelos outros. Então, agradeça a Deus. Quer ver uma coisa? Eu comentei isso com uma pessoa antes de estar aqui na live. Quantas vezes a gente já agradeceu por pedir, numa reunião de oração, por exemplo? Algum pedido? Você já pediu assim para algum pastor, para uma pessoa, eu queria pedir para eu acordar amanhã? Eu nunca fiz esse pedido, talvez você já tenha feito, mas eu nunca fiz. Tá certo? Esse pedido de dizer assim, olha, que eu posso acordar de amanhã. O fato é que a gente não faz esse pedido, mas Deus atende ele todo dia, ou tem atendido pelo menos até hoje para nós. De estarmos vivos aqui, olhando uma live, trabalhando, orando, chorando. Então, o ponto é simples, que é o que Cristo vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos 8,34. Se Deus responde até quando a gente não pede, imagine quando a gente pede. Então, não perca a prática da oração. Para que Deus tenha misericórdia de você, mas nessa prática da oração, agradeça. Se possível, até agradeça mais do que peça. Então, ou seja, agradeça pelo fato de você ter acordado, pelo fato de você ter um teto, pelo fato de você não estar enfermo. E eu poderia passar 20 horas de live aqui para dizer isso. Tá? Então não perca isso de agradecimento, não perca o aspecto de estar em comunhão com Deus. Então, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu e a que Ele vai nos dar, já é motivo para a gente passar uma vida de joelho agradecendo, né? Nem pedindo. Tá? Mas em meio ao momento que estamos, é óbvio que nós devemos pedir também para que Deus tenha misericórdia de nós. Tá bom? Então, use seu tempo nisso e ajude pessoas nisso também. Se você está fraco nesse aspecto, não tenha medo de pedir ajuda. Fulana, ore comigo. Fulaninha, liga para mim tal horário, vamos orar junto. Tá certo? E aí, e tem um ciclo de amizade nisso aí. Tá bom? Então, esse aspecto, faça. Leia alguns livros teológicos, eu recomendei um aqui agora, tá? Poderia passar várias recomendações aqui. Na quinta-feira, minha ideia é até discutir um pouco mais isso, de coisas mais práticas de leitura, mas isso fica para depois. Mas ocupe sua cabeça com as coisas do alto, tá bom? Não, eu hoje só estou olhando notícia de coronavírus no fim do dia.
Tá? Então, ao longo do dia, eu tento meditar nas coisas do alto, estar aqui com os meus filhos, ajudando no que posso com as pessoas da igreja por telefone mesmo, tá bom? E que Deus nos abençoe nisso aí, tá bom? O livro que eu recomendei foi esse aqui, O Peso da Glória, tá bom? De C.S. Lewis, são alguns ensaios dele, recomendo a leitura, tá bom? Então, pessoal, chegando ao fim, eu só queria fazer o convite a todos e pedir para fazer 2 pedidos, tá? Não por razões de ficar famoso, né? O pessoal da UMP brinca, o pastor Léo blogueirinho, mas se você puder seguir tanto o Instagram como, em particular o YouTube, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer os nossos sermões por lá. O estudo da EBD, então domingo às 9h30 da manhã e às 18 horas, ou seja, o horário dos cultos tradicionais da nossa igreja, da EBD e do culto, nós vamos estar transmitindo, tá bom? Então, 9h30 da manhã EBD, 18 horas o culto, e vai ser pelo YouTube. Então, lá no YouTube tem algumas restrições para transmitir por mobile. A gente vai transmitir em PC, já fez uns testes hoje, graças a Deus está tudo funcionando. Mas até para nos dar possibilidades para o futuro, siga lá, tá certo? Em particular YouTube, Igreja Presbiteriana do Jockey, procure lá, siga a página, tá bom? Até porque Deus permita, vai ter novidade por lá também. Fica o convite para todo mundo que está aqui nos vendo, 9h30, 18 horas, para nos seguir para o estudo na EBD e para o culto à noite, tá bom? O sermão, para quem gosta de ler com antecedência, vai ser Mateus 5, 13 a 16. Sal da terra e luz do mundo, tá bom? Então, leio, tá? Para noite, pela manhã EBD eu ainda estou fechando o tema aqui direitinho, tá? Para que a gente possa se ver. E segunda-feira, 8 horas da noite, Tia Queta, a primeira tia da Bíblia que a gente vai estudar, tá bom? Então, ao pessoal da igreja, Deus abençoe, é bom poder ver aqui um pouco a interação aqui com vocês, né? Fico feliz que vocês possam estar vendo minha cara feia um pouquinho, espero que tenha ajudado a lembrar, acima de tudo, que nós temos um Deus que nos ama. Fica um abraço aí ao pessoal de São Luís, tá? Que Deus abençoe ricamente, as minhas ovelhas do Curado 4, a primeira igreja a qual eu fui pastor e carrego no meu coração desde sempre, tá? Até hoje está lá no meu escritório a foto que me foi dada na minha saída de lá, tá? Então Deus os abençoe ricamente e é isso, tá bom, pessoal? Deus os abençoe. Hoje eu não vou fazer tanta pergunta e por aí vai, mas nas próximas a gente vai mudando um pouco aí a interação e ver como vai funcionar, tá bom? Então, Deus os abençoe ricamente, uma boa noite e vamos orar e encerrar então esse momento, tá bom? Oremos. Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado pela tecnologia, nós que estamos pedindo tanto, quero até agradecer por isso, que através de um celular, de conexão à internet, nós podemos conversar com as pessoas da nossa igreja como se estivesse ao nosso lado. Então, Senhor, muito obrigado por isso. Isso é uma prova da tua grandeza, porque se um ser humano caído, pecaminoso, consegue criar uma tecnologia para esse serviço, imagine o que o Senhor é capaz de fazer então. Na verdade, nós já temos uma demonstração disso na criação e, acima de tudo, em Cristo Jesus, que diminuiu o espaço. Na verdade, que foi a ponte que nos trouxe de volta para o Pai, que fez o impossível, que é nos dar vida, estando nas mortes e nossos delitos e pecados, para que hoje possamos ter uma esperança, não de que vai ter uma vacina ou uma cura para um vírus, mas uma esperança ainda maior, que é que nós vamos ressuscitar e governar com Cristo Jesus, e que toda lágrima do nosso rosto será enxugada. Então, muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, a razão da nossa esperança, a razão e o alvo da nossa fé. Então, Senhor, é com fé e esperança no Senhor e gratos por tudo que o Senhor fez e fará por nós, que nós, como filhos, nos atrevemos a pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, enquanto nação,
enquanto mundo e enquanto igreja. Diante dessa pandemia, que o Senhor nos ajude a vivermos como crentes em meio a lutas e perseguições, para demonstrar ao mundo que nós não temos medo de um vírus, mas medo do Senhor, temor do Senhor, para vivermos com coragem, para vivermos com fé e, acima de tudo, para vivermos na Tua santa dependência, ó Pai. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo. Tem misericórdia de nós enquanto nação, tem misericórdia das nossas igrejas, em particular da Igreja Presbiteriana do Jockey. Que o Senhor os proteja com vida, que o Senhor os proteja com saúde, que o Senhor os dê santidade acima de tudo, para viver no temor do Senhor em toda e qualquer situação, para que eles possam brilhar em meio às trevas e serem referência para esse mundo que já está mais tenebroso que o normal, para que a tua luz possa brilhar e o mundo possa glorificar a Deus vendo as nossas boas obras. Então, Senhor, mais uma vez, muito obrigado por essa noite, nos protege e nos abençoa. E em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe, um forte abraço, tá? E até o próximo encontro, se Deus quiser, tá bom? Tchau. Como é que faz isso? Tu tá falando aqui? Eu sei. Vamos descobrir agora como é que salva a live para não fazer bobagem. Tchau, pessoal. Tem aqui só encerrar vídeo e cancelar.